Abra sua Bíblia no livro de Jó. Tá. Você já sabe de tudo, né? Livro de Jó, capítulo 1. Nós estamos falando sobre um tema geral, falando de enganos fatais e convicções vitais. E começamos hoje de manhã falando sobre os enganos, os equívocos de Satanás. E o primeiro equívoco de Satanás que abordamos hoje de manhã é que ele, com toda convicção e certeza, ele disse que as pessoas, todas as pessoas, amam mais o dinheiro do que a Deus. Amam mais os bens materiais, as riquezas, do que a Deus. E essa não era a convicção do inimigo. E ele propôs a Deus um desafio de tirar as bênçãos da vida de Jó, e Jó blasfemaria de Deus no seu rosto. Essa convicção do inimigo, porque ele disse que a adoração de Jó era interesseira. Deus abençoava, Deus lhe dava riquezas, e ele então adorava a Deus, servia a Deus, tinha fé em Deus. E de uma certa forma acusou Deus também de subornar Jó, usando a moeda das bênçãos, dizendo que Deus comprava adoração, subornava Jó com adoração. Então nós vimos, irmãos, que Jó passou nesse teste. Jó não adorava a Deus por aquilo que ele recebia, adorava a Deus por aquilo que Deus é. E isso é tão importante, irmãos, porque o inimigo pensa que as pessoas adoram a Deus não honestamente. A adoração não é honesta. A adoração e o serviço a Deus é por interesses materiais, por aquilo que Ele pode fazer por nós. E, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Então, o diabo disse: toca em tudo que ele tem e ele vai blasfemar. Tira o que ele tem. E Deus, então, na sua soberania, poder, onisciência, Deus permite que o inimigo tire de Jó toda a sua fortuna, todos os seus bens. E aí aconteceu tudo isso. Abordamos isso de manhã, né? Então houve aquele suspense. Como é que Jó vai reagir diante dessa situação? O homem mais rico do Oriente, o homem mais bem-sucedido do seu tempo, e ele então, diante de tudo aquilo que tinha perdido, ele não fica derrotado, ele adora a Deus, porque sua vida não estava fundamentada nas coisas, estava fundamentada em Deus. O seu coração estava no Senhor. A importância maior era o Senhor, não as bênçãos dele. Então, Jó provou que amava mais a Deus do que os bens, do que as riquezas. Nós todos gostamos das bênçãos materiais e as buscamos, claro, mas jamais devemos colocar as coisas no lugar de Deus.
fundamentar nossa vida nas coisas terrenas, mas na rocha que é a palavra de Deus. E o inimigo foi desmascarado, mas ele desiste fácil, irmãos? Não, ele não desiste fácil. Então ele vai para a segunda investida, para o segundo assalto, para o segundo round, para provar que ninguém ama mais a Deus do que a sua família. As pessoas amam mais a família do que a Deus. Essa era a tese de Satanás, a sua convicção. As pessoas amam mais a família do que amam a Deus. Então veja lá, versículo 18, vamos lá. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Verso 19. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Irmãos, que prova difícil. Que prova difícil. Jó não tinha só os bens. Jó tinha uma riqueza que se chamava seus filhos. 7 filhos e 3 filhas. A maior riqueza de Jó não eram suas propriedades, suas fazendas, seu gado, seus rebanhos. A maior riqueza de Jó era a sua família, eram os seus. Queridos, e agora vem essa prova ao homem mais piedoso da sua época. E é interessante, irmãos, que riqueza e piedade muitas vezes não estão juntas ao mesmo tempo na vida de uma pessoa. Às vezes a gente acha que há uma contradição. Quando a pessoa é uma coisa, ela não é outra. Quando ela é piedosa, ela não tem muitas posses. Quando ela tem muitas posses, ela não liga muito para Deus. E Jó mostra o contrário, que é possível. É possível ter toda a riqueza deste mundo e continuar fiel a Deus. Pois era isso que acontecia, isso estava acontecendo com Jó. Jó era um homem piedoso. O próprio Deus diz: o meu servo Jó. O meu servo Jó, aquele que tinha tantos servos, tanta gente ao seu serviço. Ele era um servo de Deus. Eu disse que não há título mais grandioso para alguém quando o próprio Deus diz: meu servo, minha serva. Você é servo de Deus? Você é serva de Deus? Amém, irmãos? Como isso é maravilhoso. E a piedade de Jó era notória, era pública, as pessoas sabiam. A sua devoção a Deus era conhecida, seus valores morais, familiares, espirituais, e ele testemunhava disso. Se você olhar o capítulo, não precisa abrir não, o capítulo 29 de Jó, o verso 12, diz que ele ajudava e socorria os pobres e órfãos. No verso 13, ainda do capítulo 29, ele socorria as viúvas na aflição e confortava e alegrava os que estavam em luto. O verso 15 do mesmo capítulo, ele guiava os cegos e ajudava os paralíticos.
Verso 16, ele era o pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. No versículo 21 a 23, diz que Jó era um bom conselheiro, ele era admirado e muito ouvido, muito buscado. O verso 25 diz que Jó era um consolador e guia para o seu povo, e que consolava os aflitos. Jó não vivia no seu mundinho, não, irmãos. Ele estava no meio da sociedade, e não era egoísta com a sua riqueza, ele ajudava as pessoas, ajudava, não só em termos de dinheiro, mas em abraçar, em consolar, em estar junto, caminhar junto, orar junto. Jó era um homem assim, irmãos. Ele não tinha soberba em seu coração, era um homem humilde, estava no meio dos pobres, do povão. Já viu aquele ricaço que nem aparece? Jó era o ricaço que estava no meio das pessoas, mas não só ali, ajudava, socorria as pessoas. Ele tinha muita gente ao seu serviço, irmão, já disse isso, mas ele gostava mesmo de servir. E o próprio Jesus disse isso, né? Eu não vim para ser, mas para servir. Irmãos, como é gostoso servir. Como é bom ser bênção na vida dos outros. Levar um pouco de alegria, de paz. Levar 1 quilo de alimento, uma cesta básica. Levar esperança, levar conforto, levar paz. Irmãos, Jó tinha uma excelente reputação pública. E sabe qual o segredo? Era a sua vida secreta, isto é, sua vida com Deus. A sua vida com Deus era externada, era vista por todos, porque ele tinha primeiramente vida com Deus, era um homem de oração, comprometido com a oração, ele honrava a Deus. Jó era um pai intercessor. Todos os dias, irmãos, você imagina, todos os dias, Jó em oração, intercedendo por seus filhos. Jó reunia seus filhos. Jó não só orava por eles, Jó orava com eles. E buscava a Deus, se por acaso algum dos filhos tivesse tido um pensamento ruim, alguma coisa ruim no coração. Porque ele não via isso, mas por acaso tivesse alguma coisa, pecado contra Deus no seu coração, Jó estava intercedendo por seus filhos. E fazia isso todos os dias. Oferecia sacrifício por cada um deles. Cada um deles. Um homem que estava sempre de joelhos, irmãos. Agora, pensa bem, e era o homem mais rico. Quando a pessoa está na pindaíba, né, na faltura de tudo, na luta, é comum você ver a pessoa de joelhos. Mas uma pessoa esbanjando em riqueza, todos os dias de joelho, buscando a Deus. Ah, irmãos, que homem que nos inspira. Este homem de Deus. Seus filhos eram bem-sucedidos, felizes. Havia comunhão na família. Irmãos,
que quadro maravilhoso, a família celebrando, todos os filhos celebrando, irmãos, alegres, felizes. Imagina aquela família toda ao redor da mesa, brincando, celebrando. E o maior responsável por isso, quem era? Jó. Este homem intercessor. Ele era o empresário mais bem-sucedido da sua época, mas o seu tempo mais precioso ele gastava com Deus. O corre-corre da vida não é fácil não, né, irmãos? Hein? Você já acorda com a mente, né, correndo para lá e pensando na sua agenda e tanta coisa para fazer. O melhor do tempo de Jó era gasto com o Senhor. Ele era um bom administrador, esbanjava a riqueza, mas parava tudo para orar pelos seus filhos. Às vezes, irmãos, a família fica de lado por causa do nosso corre-corre, porque nós precisamos ganhar dinheiro. Eu não acho nada errado com isso, mas sacrificando a família, sacrificando os filhos. Será que é isso que Deus quer de nós, irmãos? A maior preocupação de Jó não era com o sucesso dos seus filhos, mas com a glória de Deus na vida dos seus filhos. Em ver seus filhos glorificando a Deus. Esse pai zeloso, intercessor. Mesmo sendo tudo isso, irmãos, a tragédia bateu à sua porta. A crise se instalou na sua família. Uma grande tempestade desabou sobre a casa de Jó. E depois de perder todos os seus bens, todo o seu império ruir, chega a mais temida notícia. Seus filhos estavam mortos. A casa desabou onde eles estavam reunidos. E todos morreram. Essa é a notícia mais temida de qualquer pai, de qualquer mãe. Ouvir de que um filho ou uma filha morreu num acidente, num trágico acidente. Irmãos, Jó não perdeu só um filho, ele perdeu 10, de uma só vez. Você pode imaginar o coração deste homem, irmãos? E não vou falar da mulher dele hoje não, vou falar outro dia, né? Mas lógico, imagina o coração da mãe, né? A dor deste homem de ver seus 10 filhos mortos. Irmãos, eu peço a Deus que meus filhos me enterrem. E eu acho que você pede isso também. Mas pai e mãe enterrar filho, isso é muito difícil, irmãos. Eu não quero sentir essa dor. Eu nem imagino como seja essa dor. De longe, sim, a gente imagina. Mas eu não quero conhecer essa dor, nem você. A dor de enterrar um filho. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles 10 caixões.
aquelas 10 covas novas, uma ao lado da outra. Fica imaginando este homem voltando do cemitério. Você pode imaginar, irmãos? De longe, você pode imaginar isso? Este homem voltando, o que se passava na sua mente, na sua cabeça? Tudo acabou. Não tenho mais nada nesta vida. Será que ele pensou assim? Como entender essa tragédia, irmãos? Como entender essa tragédia? Como associar a piedade deste homem com essa tragédia? Queridos, é muito difícil, irmãos. Jó não perdeu só coisas, ele perdeu pessoas. Ele não perdeu só bens, ele perdeu filhos. Ele não perdeu riqueza só, ele perdeu a família. Como prosseguir com a vida? Como prosseguir com a vida diante de uma tragédia dessa? Como ter ânimo para continuar vivendo? Será que Satanás estava certo na sua proposição, dizendo assim, ó, ninguém ama mais a Deus do que a sua família? Ninguém. Será que a devoção a Deus fica antes do amor à família? Fica antes do amor aos filhos? Jó tinha vencido o primeiro round, né, dessa luta. Mas agora, no segundo, perdendo seus filhos, será que ele vai jogar a toalha? Será que ele vai desistir de tudo? Ele vai blasfemar contra Deus, como Satanás disse? Ele vai se revoltar? Ele vai culpar Deus? Suspense. O que ele faz? Adora a Deus. Nessa situação, ele adora a Deus. Olha a descrição, irmãos, é algo assim fantástico. Versos 20 a 22, veja aí na sua Bíblia. Jó se levanta e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois se ajoelhou e adorou a Deus, prostrou-se diante de Deus e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu, pôs a culpa em Deus, atribuiu a Deus culpa alguma, falta alguma. Irmãos, isso aqui é assim, algo, é surreal, é surpreendente, é algo sobrenatural, que só se explica quando você bota o nome de Deus, quando você pensa em Jesus no coração de uma pessoa. Irmãos, é interessante, há 6 verbos no verso 20, ação, levantando-se, rasgando suas roupas, raspando a cabeça, prostrando-se, adorando e falando, isto é, orando. 6 ações, 6 atitudes,
como ele age e reage. Muitas pessoas acham que a história de Jó não é real. Mas você vê que essa história é citada no Novo Testamento, comprovando que isso aconteceu. Pode quem quiser não acreditar, como muitos não acreditam na criação, como muitos não acreditam nos milagres de Deus. Mas aqui está um homem que reage assim. Como? Eu quero assim pensar com os irmãos, como nós entendemos isso? Por quê? Vamos tentar entender, e eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, Jó tinha plena convicção de que os filhos são presentes de Deus. No verso 21 ele diz: o Senhor deu. O Senhor o deu. E aqui eu acho isso magnífico, irmãos, porque ele está dizendo que é Deus que nos dá os filhos. Isso é maravilhoso, e o Salmo 127,3 diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor, presente do Senhor. Nossos filhos vieram de Deus e pertencem a Deus. Você um dia dedicou seu filho a Deus? Você não disse: Senhor, ele te pertence, sua filha? Senhor, nós consagramos ao Senhor, nós dedicamos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor nossos filhos. Então Jó tinha essa convicção, irmãos, de que os filhos são herança do Senhor, presente de Deus, Ele que nos dá. Segunda coisa que eu quero destacar é que Jó tinha plena convicção de que Deus é soberano sobre os nossos filhos. E ainda o verso 21 diz assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Irmãos, Deus é soberano para tomar nossos filhos. Ele é soberano, porque o seu propósito é perfeito. E nós não conhecemos tudo de Deus. Só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Às vezes nós nos preocupamos, enfrentamos doenças, perigos. Meu irmão, minha irmã, você só vai partir quando Deus determinar. Pode acontecer tudo. Deus dá e só Ele pode tirar a vida. Não importa os agentes que ceifam a vida dos nossos filhos, naturais ou sobrenaturais, coisas perversas que acontecem, violentas, dolorosas, sofridas, que às vezes envolvem os nossos filhos. Eu creio, irmãos, que até nas maiores tragédias, Deus não perde o controle da nossa vida e dos nossos filhos. Não estou dizendo que Deus quer tragédia, que Deus quer sofrimento para você, mas estou dizendo que Deus está no controle, Ele não sai do trono da nossa vida e da nossa família. Ele está dirigindo nossos passos e os passos dos nossos filhos.
Os dramas da nossa vida, irmãos, às vezes nos apanham de surpresa, mas não a Deus. Quando nós passamos por vales sombrios, Deus não perdeu o controle. A mão de Deus dirige o nosso destino. A mão de Deus continua governando. Eu sei que é difícil entender. Eu sei que é difícil aceitar. Eu sei que é difícil alcançar, como diz Isaías, os pensamentos e os caminhos de Deus. Eles são muito mais altos do que os nossos caminhos, nossos pensamentos. E por isso eles não são lógicos. Nem sempre a lógica explica. Nem sempre são naturais. O caminho de Deus nem sempre é mais fácil. O caminho de Deus, às vezes, é sofrido, irmão. Você lembra que, quando Deus estava guiando o povo de Israel, não levou o povo pelo caminho, não guiou pelo caminho mais fácil e mais perto. Levou-os pelo caminho que dava aonde? No Mar Vermelho. Deus poupando de guerras, porque eles não estavam preparados. E Deus agora vai dar um dos maiores sinais, fazer um dos maiores milagres, que é abrir o Mar Vermelho. Nós não entendemos, irmãos, os caminhos de Deus. Não adianta. Há coisas que nós não entendemos e não vamos entender. Jesus disse: o que eu faço vocês não sabem agora, mas saberão depois. Estava falando do seu sacrifício, do seu sofrimento e tal, aquele negócio todo que Jesus estava fazendo ali naquele contexto da última ceia, de lavar os pés e tal. Há coisas que nós não vamos entender. E quem disse que Deus tem que explicar? Mas nós achamos que não, eu quero entender. Você não vai entender, nem eu vou entender. São coisas de Deus. O que eu preciso crer é que os caminhos de Deus são melhores. Eu preciso crer que os pensamentos de Deus são os mais corretos. Os planos de Deus para a minha vida são mais seguros. Os propósitos de Deus para a minha vida e para a minha família são santos. Às vezes, como eu disse de manhã, há certas coisas que são necessárias acontecer conosco, para Deus cumprir os seus propósitos. Então vamos confiar na soberania de Deus, vamos confiar no amor de Deus, vamos confiar na misericórdia de Deus. Deus é soberano sobre os nossos filhos. E a terceira lição que eu tiro aqui, irmãos, é que Jó tinha convicção de que devemos adorar a Deus na vida e na morte dos nossos filhos. Devemos adorar a Deus quando nossos filhos nascem. E devemos adorar a Deus quando nossos filhos morrem. Ah, pastor, não é fácil não. Eu sei que não é fácil. Jó diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. No nascimento tem as festas, os sorrisos, os aniversários, né? Mas no falecimento, há choro, há saudade, há questionamento. Irmãos, Deus não é Deus só na celebração, na alegria e no sucesso. Deus é Deus também nas horas tristes, nas derrotas e nos fracassos.
Ele é Deus, digno de ser adorado em qualquer circunstância da nossa vida. Digno de ser adorado. O que Satanás estava dizendo aqui, que Deus não é digno de ser adorado quando há luto na nossa vida. Deus não é digno de ser adorado quando os nossos filhos morrem. É essa a convicção de Satanás. Ele deve ser adorado no nascimento, não no falecimento. É isso que nós pensamos, irmãos? Lembre-se que Deus Pai passou por isso numa proporção imensuravelmente maior quando seu filho estava no madeiro. Eu já contei várias vezes aqui aquela história de uma mãe que perguntou ao pastor: pastor, onde estava Deus quando meu filho morreu? Diz, ele estava no trono, no mesmo lugar quando o filho dele morreu. No mesmo lugar, no trono. Então, queridos, sem desmerecer o seu sofrimento, mas o nosso sofrimento, como diz a Bíblia aqui, é leve e momentâneo. E o que nos reserva é imensuravelmente maior. Porque Deus é Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. A grande diferença na vida de Jó era a sua fé, irmãos, que fazia toda a diferença na sua vida. E essa, a nossa fé, é que vai fazer diferença em toda a nossa vida. Em toda e qualquer circunstância. Sabe o que ele diz lá no capítulo 19, 25? Porque o meu Redentor, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim, olha só, alguns teólogos têm até dificuldade de como é que Jó falou um negócio desse? Naquela época, como é que Jó fala um negócio desse? Jó tinha uma fé incomparável, uma fé robusta. Irmãos, Jó discipulou seus filhos, e eu creio que seus filhos eram tementes a Deus. Um pai desse, como explicar se ele não tivesse discipulado seus filhos? Jamais. Ele discipulou seus filhos. E eu acredito, irmãos, eu acredito mesmo, que o coração de Jó, de uma certa forma, foi consolado, porque ele cria que Deus recolheu seus filhos. Não foi simplesmente um acidente. Deus recolheu seus filhos. Irmãos, como nós precisamos crer nisso. Quando um parente morre, Deus recolheu. Deus recolheu seu servo, sua serva. Deus recolheu. Eu amava, eu amo, mas Deus recolheu. Eles pertenciam a Deus, estavam dedicados a Deus, eram consagrados a Deus. Agora estavam com Deus. E alguém disse que nós não estamos longe dos nossos queridos que partiram, porque eles não estão com Deus, e nós não estamos com Deus. E aí, estamos perto, porque todos nós estamos com Deus. Estamos com o Senhor. Bem-aventurado aquele que morre no Senhor, que parte no Senhor. Choramos sim, como diz Paulo aos Tessalonicenses, mas não como aqueles que não têm esperança.
Choramos porque amamos. Vamos nos separar por um tempo, mas não como aqueles que não têm esperança. Não é, queridos? Um dia estaremos juntos novamente. Essa é a nossa esperança em Cristo. Não como marido e esposa, não como pai e filho, não como genro, nora, sogra. Graças a Deus que no céu não teremos sogras. É só aqui. Mas é brincadeira, irmã Ruth. A irmã Ruth não gosta quando eu falo de sogra, não. Está lá me olhando. Estaremos juntos, irmãos. É por isso que eu vou dizer uma coisa aqui. Preste atenção, para você não me entender errado. O vínculo espiritual é maior do que o vínculo familiar. O vínculo espiritual é o maior do que o vínculo carnal que nós temos com os nossos familiares. A família espiritual é mais importante do que a família terrena. Ih, pastor, isso é complicado. Mas eu vou te mostrar na Bíblia. Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28. Joga aí. Lucas. E aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Estava falando do vínculo de Jesus com Maria, a mãe dele. Jesus estava destratando a mãe? De jeito nenhum. Respeitou, e nós respeitamos Maria, irmãos. Podem dizer o que quiserem. Nós respeitamos Maria, sim, uma grande serva de Deus, escolhida por Deus, para não só trazer o Messias, o Salvador, mas criá-lo, educá-lo. Deus colocou numa família, Jesus numa família. Mas esse vínculo vai se desfazer aqui. Ele não vai para o céu. É por isso, irmãos, que devemos amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Agora, Marcos 10, 37. Preste atenção mais uma vez, por favor. Olha só. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, o quê? Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, olha só, irmãos. Ah, pastor, isso aqui é complicado. É. Está dizendo que o amor a Jesus vem em primeiro lugar. O amor a Jesus vem em primeiro lugar. A Bíblia destaca e dá importância à família. Ah, irmãos, é o bem maior que nós possuímos nessa terra. Ah, com certeza é. Mas a Bíblia ensina também que o amor a Deus está acima de qualquer amor neste mundo. Acima de todo amor. Mas a tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família.
Isso é verdade na sua vida? Você coloca a sua família no lugar de Deus? Você ama mais a sua família do que a Deus? Então você está idolatrando a sua família. Se você ama seu filho ou sua filha mais do que a Jesus, você está colocando seu filho ou sua filha no lugar de Deus, que pertence a Deus, o primeiro lugar. Queridos, infelizmente, na vida de muitos cristãos, Satanás está correto. As pessoas amam mais a família do que a Deus, amam mais os filhos do que a Deus, amam mais o dinheiro do que a Deus. E isso é gravíssimo. Primeiro lugar, repito, no seu coração pertence a Jesus. Agora, irmãos, acontece uma coisa interessante. Quando você ama a Jesus, quando você ama a Deus acima de tudo e de todos, você não vai amar menos a sua família. Quanto mais você ama a Deus, mais você vai amar os seus. Porque você vai refletir o amor puro de Deus na sua família. Quanto mais você ama Deus e busca Deus em primeiro lugar, você terá muito mais amor para compartilhar com a sua família. Pode ter certeza. A história de Abraão e Isaque você conhece muito bem, que Isaque foi o filho da promessa, e aquela história toda que você conhece, e Deus pede o filho, exatamente, o seu único filho, que você ama, Abraão, você vai me oferecer ele. Ah, irmãos, não é mole não, que experiência difícil, mas Abraão mostra, irmãos, que o amor a Deus estava em primeiro lugar, não estava o amor a Isaque, e aquela experiência de Abraão com Deus, transformou a vida dele, irmãos, e a vida de Isaque, marcou a vida de Abraão, e a vida de Isaque, seu filho. Quando mais amamos a Deus, mais amamos os nossos filhos. Grave isso, por favor. Depois que Jó... É interessante, irmãos, que eu disse aqui, os 10 filhos de Jó pertenciam a Deus, e Deus para si os tomou. Depois Jó recebeu mais quantos filhos? 7 filhos e 3 filhos. Exatamente o que ele tinha. Mas quando Deus muda o cativeiro de Jó, ele recebeu tudo em dobro. Tudo que ele tinha. Mas por que não recebeu o dobro em filhos? Porque Jó tinha certeza que os 10 primeiros estavam com o Senhor. E agora Deus dá mais 10 para ele discipular, para ele guiar, orientar. Então ele tinha 20 filhos, 10 com o Senhor e 10 por enquanto com ele. Porque é importante a gente pensar assim, irmãos. Queridos, quando nós pensamos assim, as coisas mudam, nossas prioridades mudam, nosso comportamento muda, nós enfrentamos as dificuldades de forma diferente,
quando nós amamos a Deus acima de tudo e acima de todos. Quando nós enfrentamos a luta e o luto com o Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Que o Senhor continue consolando, confortando, suprindo suas necessidades. Vamos orar, irmãos, pela nossa família. Nós vamos cantar. E eu queria orar por você, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Não sei que tristeza abateu seu coração, não sei que dificuldade, amargura, dor há no seu coração hoje. Mas eu gostaria de orar com você.